Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Quinaito e vamos falar sobre Portugal e Uruguai, esse grande jogo de futebol que a gente teve, e os portugueses conseguem a vitória e a classificação para as oitavas de final, muito provavelmente na primeira colocação do grupo. Uma vitória fantástica da equipe comandada por Fernando Santos, a que eu já critiquei várias vezes. Acho que é um técnico que não aproveita o verdadeiro potencial de um dos elencos mais espetaculares da atualidade, mas no final das contas consegue uma grande campanha de fase de grupos até agora. Sofreu contra a Gana, mas conseguiu a vitória. E hoje sofreu bastante contra o Uruguai também, mas no final consegue a vitória também. No final das contas as substituições funcionaram, né? Foram boas modificações que ele fez em campo. No final do jogo, Portugal controlou as ações e ainda conseguiu marcar o golzinho de pênalti que consagrou uma atuação magnífica e estupenda de Bruno Fernandes, que faz uma Copa incrível, né? Eu, se tivesse que talvez elencar os 3 melhores jogadores da Copa, colocaria o Mbappé, o Bruno Fernandes, e vou dar um crédito a um africano aqui, porque eu tô achando fantástica a Copa que ele tá fazendo, que é o Mohamed Kudus de Gana, porque deu uma assistência contra Portugal e hoje marcou 2 gols que deram aí a Gana uma vitória gigante sobre a Coreia do Sul. Acho que o Kudus está fazendo uma Copa fantástica, mas Bruno Fernandes, 2 assistências no primeiro jogo, 2 gols nesse jogo, participação direta para 4 gols ao lado do Mbappé, o jogador que mais participou para gols nessa Copa do Mundo. É mole, né? O cara tá jogando muito futebol, é um jogador extraordinário, a qualidade dele em visão de jogo é incrível. É até curioso que o gol dele, né, o primeiro acreditado ao Cristiano Ronaldo. Comemorou lá, desde aquele comemoração clássica dele, uma das comemorações mais legais do futebol, mas no final das contas ele não tocou na bola e o cruzamento do Bruno Fernandes acabou virando um gol. Embora há de se ressaltar, se o Cristiano Ronaldo não faz aquilo, o goleiro pegava a bola sem problemas. O fato do Cristiano Ronaldo ter saltado ali, ele estava em condição legal, foi uma ótima movimentação dele, dá uma imprevisibilidade do que vai acontecer. O goleiro tem que esperar até o Cristiano Ronaldo tocar ou não na bola, e mesmo não tocando, não há tempo de reação suficiente para o Rocha defender. Então o Cristiano Ronaldo foi fundamental para aquele gol, no mais que o gol não seja acreditado a ele. De qualquer maneira, a visão de jogo do Bruno Fernandes é realmente incrível na jogada. Aí o jogo continua e depois desse gol, Portugal dá uma acomodada, né? Prefere retrancar, prefere ali abaixar as linhas, e ali que o Uruguai começa a crescer no jogo e jogar como deveria ter jogado desde o início da Copa do Mundo. A Arrascaeta entrou finalmente, né? O Diogo Alonso, ele escalou o time, né, numa esquema de 3 zagueiros, acho que foi hiper defensivo, hiper conservador, e no final das contas isso deu condições de Portugal controlar mais as ações, criar mais jogadas, e enquanto o Uruguai era apenas um time reativo e muito acuado, com pouca criatividade, era dependente de jogadas individuais. A melhor chance do Uruguai, antes de sofrer o gol do Bruno Fernandes, o primeiro, foi aquela jogada individual do Bentancur no primeiro tempo, onde ele dribla a defesa, chuta e o goleiro de Portugal, acho que o José Sá, acaba fazendo a defesa. Mas aquela história, né, foi uma jogada individual, aquilo ali foi puro talento do Rodrigo Bentancur, que vive uma fase fantástica lá no Tottenham. Aquilo não tem nada a ver com a tática, né? Taticamente o Uruguai foi nulo, basicamente, até o gol do Bruno Fernandes. Aí ele tem que ser mais agressivo. O time só tá com 1 ponto, né? Empatou com a Coreia do Sul, não marcou gols, e de novo, mais um jogo do Uruguai sem marcar gols, um time com esse talento todo sem marcar gols na Copa do Mundo é inaceitável, né? E assim, ele coloca o Arrascaeta, que é um jogador que atua no Flamengo e que tem muito mais criatividade, é um jogador que gera muito mais jogo, ele dá ao time um meio atacante, porque o Frederico Valverde é mais um volante, ele joga como ponta às vezes no Real Madrid, mas às vezes ele joga como um quarto meio campista, entende? Ele não é um meia criativo, tem um ótimo chute de fora da área e tudo isso, mas não é a função dele ser o gerador de jogo. É a mesma coisa pro Bentancur. Esses são os caras que ditam mais o ritmo do jogo. Agora, o Arrascaeta é o cara para dar o último passe, para fazer as infiltrações, e a entrada dele muda a dinâmica completa da partida, né? E a questão é, por que o cara não tá desde o início? Para que perder tempo com o Vetino se você já tem 2 jogadores que fazem essa função muito bem? E é uma crítica que eu faço até ao Fernando Santos. Para que ter 4 meio-campistas? Eu acho que o time funciona muito melhor num 4-3-3. Deixa o Rafael Leão de titular, coloca o João Félix e o Rafael Leão, um de cada lado, Cristiano Ronaldo centralizado, aí você coloca o Bruno Fernandes distribuindo o jogo, e um pouquinho mais recuado o Bernardo Silva e o Rubem Neves. Funciona, não tem necessidade de colocar o William Carvalho, que não foi mal na partida, mas eu acredito assim, num 4-3-3, esse time funciona ainda melhor. Até uma pena que o Nuno Mendes machucou, porque eu adorei ver ele em campo, uma pena ali que ele se lesionou, tomara que ele ainda volte para a Copa do Mundo. Mas
Fato é que o jogo, depois que o Arrascaeta entrou, mudou, o Uruguai começou a atacar mais, teve algumas chances, meteu bola na trave, o Arrascaeta chegou a ter uma chance, mas ele finalizou muito mal, o que facilitou o trabalho para o goleiro. O Luis Soares teve a chance dele ali, com certeza deixou muitos portugueses ali na ponta dos pés naquele chute dele, mas no final das contas há um pênalti que vira um pouco polêmico, né, porque a gente alega a mão de apoio, né, do zagueiro uruguaio, mas eu vou ser sincero, como a bola não estava tocando no chão e literalmente afetou muito a trajetória da bola, impediu o Bruno Fernandes de dar prosseguimento à jogada, pênalti. Para mim aquilo é pênalti. Eu não conseguiria nunca olhar pro lance dele e falar que não é pênalti. Se fosse eu, não vamos imaginar um cenário. Eu tô vendo o jogo do meu time e eles vão ter um lance similar. Eu supor que o Bruno Fernandes fosse jogado no meu time. Há um lance similar àquele, se não desse pênalti, eu ia ficar revoltado e estaria cuspindo o marimbondo aqui. Para mim, é pênalti. Ele interferiu claramente na jogada, dá-se o pênalti. O Bruno Fernandes, um excelente cobrador de pênaltis, né? Ele sempre faz aquele pulinho, desloca o goleiro, e o Rocha acabou caindo como um patinho. Quase que Portugal faz 3-0, e assim, teve a chance com o Bruno Fernandes, que chutou, e o Rocha fez uma boa defesa, e também teve aquele chute de entrada da área que acertou na trave. O fato é que o final de jogo de Portugal foi muito bom, e Portugal está classificado à próxima fase. Só 3 seleções classificaram até agora: Portugal, França, Brasil, né? E a meu ver, das 3 seleções, a França performou melhor até agora, mas Portugal merece uma menção honrosa, porque no final das contas, apesar das dificuldades que teve em alguns momentos nas 2 partidas, conseguiu se sustentar e consegue uma vitória aí muito importante, e quando precisou crescer na partida, cresceu. Então, assim, Portugal tem talento, é uma das seleções mais talentosas do mundo, o nível de talento do meio para frente é absurdo, tem grandes jogadores na defesa, o Rubem Dias é fantástico, o João Cancelo é extraordinário, o time de Portugal é excelente, tem muito talento e é um time que tem condições sim de brigar pelo título. Óbvio que vai depender de uma combinação de fatores, vai precisar crescer o nível em alguns momentos, né? Vai ter que jogar melhor em alguns aspectos, mas condição para ser campeão tem. Resta saber se vai conseguir cumprir essa jornada toda, mas fato é que Portugal não pode ser retirado das favoritas porque conseguiu uma vitória grande hoje. O Uruguai, por mais que não viva o momento de ouro, era um oponente perigoso e Portugal venceu e venceu bem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.